Desejado de todas as nações, capítulo número 70, a história de Judas. Mas nós estamos aqui nesse mês, lembrando ainda que é a ação de graças, agradecer a Deus o que Ele tem feito por nós. E se nós estamos gratos a Deus por que Ele tem feito por nós, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus estivesse com você nessa manhã, Ele te agradeceria? Ele diria para você assim: olha, muito obrigado, meu servo fiel, pelo que você tem feito. O que é que você tem feito para os céus, para que Deus possa dizer para você como filho: filho, eu quero te agradecer pelo que você tem feito. Você já parou para pensar nisso? Agradecer a Deus é fácil, né? Vida, saúde, bênçãos, aprendizado. Ou seja, Deus tem nos proporcionado tudo. Ele criou o mundo, criou todas as coisas para o nosso deleite. Constantemente nós ainda tiramos um dia para agradecê-lo. Ou esse mês para agradecê-lo pelas bênçãos, pelas dádivas. Mas o que nós temos feito para esse Deus? Sabe, irmãos, quando nós estamos agradecidos a uma pessoa, o que acontece com essa pessoa? Essa pessoa, quando nós somos agradecidos a alguém, essa pessoa tem um lugar especial em nossos corações. É assim ou não é? É. Então, eu lembro que quando eu cheguei para a América, irmãos, eu cheguei aqui com apenas uma muda de roupa. E durante um ano, irmãos, eu trabalhei aqui, vivendo assim, do necessário para pagar minha dívida. E eu lembro, irmãos, que um irmão, membro dessa igreja, que catava latinhas para sobreviver, e fez isso por 6 meses. Esse irmão me ajudou muito. E esse irmão, eu tenho um amor todo especial por ele no meu coração. Por quê? No mínimo, irmãos, ele fez o máximo para me ajudar. Então eu sou grato a esse irmão. Então, todas as vezes que chega esse mês que falamos de gratidão, eu lembro do nosso irmão Geraldo, membro lá da minha igreja, que muito me ajudou. Porque eu sou grato a ele. Então ele tem um lugarzinho especial em meu coração. Agora, se o mês é gratidão, se nós somos gratos a Deus, Deus também tem que ter um espaço especial em meu coração, em nosso coração. E vocês sabiam, irmãos, que quando Deus nos convida a fazer parte dessa igreja, Ele tem para nós um ministério. Deus, quando nos convida para vir para essa igreja, Ele nos convida para vir para essa igreja para só receber bênçãos. Ele não nos convida para vir para essa igreja para que nós possamos ouvir belos sermões ou ouvir belas canções. Deus, quando nos convida, Ele tem um propósito para nós. Ele tem um ministério. E cada pessoa que aceita o convite de Deus, ele é convidado para o ministério. E o primeiro ministério eu gostaria de ler com vocês aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Paulo, no corredor da morte, ele resolve escrever ao seu amigo, a qual ele está deixando a incumbência de continuar o seu legado. E ele, já cansado da sua jornada, ele escreve uma carta exortando aquele que assumiria o seu posto e delegando a ele a uma igreja. Olha o que o Paulo escreve. Amém? Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu. Paulo escreve para ele e diz: olha, suporta as aflições, mas faz o teu trabalho, que é o quê? O evangelismo.
Paulo, nos seus últimos dias da sua vida, ele estava preocupado com a mensagem do Evangelho ser levada a todo mundo. E ele então, no livro de Timóteo, ele, se vocês lerem o capítulo 1 e o capítulo 2, a preocupação de incentivar Timóteo a pregar a mensagem. E ele exorta, e ele diz: veja as aflições, até porque Timóteo era seu companheiro, e Timóteo ouviu os melhores sermões de Paulo. Timóteo presenciou as vitórias de Paulo conquistadas pela igreja. Ele viu as experiências, ele viu o sofrimento, ele viu a dor de Paulo pelo ministério. E viu então Paulo construir um ministério forte. E ele agora recebe essa carta dizendo: você tem um ministério, prega o Evangelho. E sabe, meus queridos, a Bíblia nos diz que antes da volta de Jesus, alguns ministérios precisam acontecer. Sim ou não é? E aonde estão esses ministérios que precisam se acontecer? Mateus capítulo 24. Vamos lá? Mateus capítulo 24 nos mostra esses ministérios que deveriam acontecer e que deveriam mostrar os sinais da volta de Jesus. Amém? Agora, nós temos aí Mateus capítulo 24. E nesse Mateus capítulo 24, eu gostaria de mostrar para a igreja 5 ministérios. 5 ministérios descritos em Mateus 24. E o primeiro ministério que eu quero mostrar para vocês é o ministério de Deus. Está em Mateus capítulo 24 e o verso 29. Vamos ler? 24, verso 29. E o que diz aí? Logo daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Obrigado, irmã. 29 de Mateus 24 diz que logo em seguida, tribulações daqueles dias, o sol se escurecerá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem é que tem poder para tocar no sol? Deus. Somente Deus. Eis aí o ministério de Deus acontecendo. Somente Deus pode tocar no sol. Somente Ele pode fazer com que o sol se escureça. E outro item. A luz não dará mais sua claridade. As estrelas do firmamento cairão. Os poderes do céu serão abalados. Ministério que somente Deus pode realizar. E veja, irmãos, quando Deus realiza o seu ministério, a humanidade não sofre. E você pode dizer: epa, peraí, como não sofre? E a chuva de meteoritos de Sodoma e Gomorra? Como a do Egito? Lembre-se, eu estou falando de ministério que antecedem a volta de Jesus. Esses acontecimentos lá foram acontecimentos para execução do juízo. Deus disse: se não fizer, vou destruir. Não foi assim? Então foi conclusão de um veredito ou um juízo sobre o povo porque não ouviram a voz de Deus. Aqui é sinal. E eu estou falando que Deus, quando deu os seus sinais, não tem notícias de que a pessoa ou a humanidade tenha sofrido. Agora, aconteceu sim. Medo, pânico, pavor. Certo? Agora, irmãos, interessante isso. O ministério de Deus aqui está se cumprindo e se cumpriu segundo nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no escurecimento do sol, no dia 19 de maio de 1780. E a queda das estrelas em 13 de novembro de 1833. Amém? Agora, esse
ministério de Deus. O segundo ministério está em Mateus 24, versos 6 e 7. 24, 6 e 7. E esse ministério, ao nós lermos o texto, nós saberemos de quem é esse ministério. Alguém gostaria de ler para nós? E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Opa! Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E se nós damos um pulinho em Lucas, capítulo 21, 9 e 11, ele vai acrescentar mais algumas coisas. Lucas 21, 9 e 11. Obrigado, meu irmão. Irmãos, isso que foi lido aqui é o ministério de Satanás. Por quê? Satanás é que traz destruição, sofrimento ao homem. É Satanás que se deleita em fazer com que Deus sofra, fazendo os seus filhos sofrer, vendo os seus filhos sofrerem. E aqui está o seu ministério. E uma coisa muito interessante que está aqui é que guerras. E uma coisa muito interessante que é atribuída a Deus, mas não é Deus. Terremotos. Terremotos que tiram, ceifam milhares e milhares de vidas. É Satanás agindo na natureza. E você pode encontrar isso que eu estou dizendo para você nos estudos bíblicos. Né? É que sinais que antecedem a volta de Jesus. É Satanás agindo na natureza para destruir o homem. Em meio à natureza, usando as suas... É Satanás usando as suas artimanhas em meio à natureza para destruir o homem. E muitas das vezes nós delegamos essa função a Deus e não é. E outra coisa interessante, ouvireis falar de epidemias como AIDS, vaca louca, câncer, cólera, ebola. Veja, irmãos, são enfermidades que estão assolando os nossos dias e que fazem com que o mundo não tenha sucesso. Esse é o ministério de Satanás. E tem uma pregadora adventista admirável, seu nome é Maísa, e ela diz o seguinte, que todas as vezes que nós ligamos a televisão para ver o jornal, nós assistimos o repórter o diário de que Satanás tem feito ao redor do mundo, porque é só tragédia, só destruição, só sofrimento. E a irmã Maísa, ela diz isso, que o jornal nada mais é do que o diário de que Satanás tem feito pelo mundo todos os dias. E irmãos, nós estamos vendo, nós temos observado. O outro sinal que nós também encontramos são o ministério da instituição de Satanás. Instituição de Satanás. Mateus, capítulo 24, verso 11. Quais são essas instituições de Satanás? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas enganarão a muitos. Eu não quero me delongar muito, mas depois vocês podem anotar aí, procurar aí em casa, em Apocalipse, capítulo 12. Leiam todo o capítulo 12 de Apocalipse e também o capítulo 16 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, não é 12, é 13. Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 16. E no Apocalipse capítulo 16 você vai encontrar, e deu o dragão poder, aos 3 espíritos imundos. Irmãos, o que é que tem acontecido no meio cristão hoje? Tem se levantado muitas religiões que têm feito sinais de cura,
que tem pregado contra a lei de Deus? Tem ou não tem? Tem denominações que são declaradamente que permitem o uso da bebida alcoólica, que permitem o aborto, que permitem o casamento homossexual. E isso, irmãos, é totalmente contra a palavra de Deus. E esses falsos profetas têm crescido muito no mundo nos últimos dias. Nós encontramos, por exemplo, no Brasil, na região sul, nós temos lá o nosso falso Cristo, o Henrique Cristo, né? Que se veste como Jesus e que se anda como Jesus, mas não tem nada de espiritual na vida desse homem. São o ministério das entidades de Satanás para enganar. E nós estamos vendo isso aí em nosso meio. E cada dia essas entidades têm crescido cada vez mais. Temos visto os ministérios da instituição de Satanás crescer gradativamente em nossos dias. Tem ou não tem? Tem. E o mais um. Ministério da iniquidade. Mateus capítulo 24, verso 12. Olha o que diz aí. Mateus 24, verso 12. Se fosse multiplicar a iniquidade, o valor de quase por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Agora, meus queridos, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que isso é para nós que frequentamos uma igreja. É para nós que fazemos uso da palavra de Deus, que lemos a Bíblia e que acreditamos em Deus. Essa profecia não é para o mundo, porque o mundo não reconhece, não estuda a Bíblia. O amor de muitos que vão esfriar é daqueles que estão aqui dentro, porque a Bíblia é para quem a estuda, para quem crê nela. A Bíblia não é para quem não crê, entende? Essas profecias são sinais para nós. E, irmãos, eu quero contar uma história para vocês aqui muito chocante, triste, mas se faz necessário. Em Juiz de Fora, na região de Minas Gerais, pertinho da minha cidade, Governador Valadares, aconteceu uma jovem criada dentro da igreja, nasceu dentro da igreja. Ela engravidou. E por 9 meses ela manteve a gravidez oculta. E para manter essa gravidez ela prensava a barriga por faixas. Até chegar o momento em que a criança nasceu. Quando a criança nasceu, ela ok? Não, isso está explicado. Irmãos, e aquela jovem conseguiu manter toda a sua gravidez em oculto. E quando ela deu à luz, ela estava sozinha em casa. E então ela pegou o recém-nascido, colocou dentro do vaso e deu descarga. Sabe, irmãos? Triste, chocante. Mas, irmãos, infelizmente, o feto não passou. A cabecinha da criança ficou presa dentro do vaso. E ela não se deu conta disso. E chegando os familiares em casa, depararam com essa situação grotesca. E chamaram a polícia. Para a vergonha da igreja, em toda aquela cidade. Uma jovem criada dentro da igreja, onde os pais eram líderes da igreja, saiu ao mar por ter assassinado o próprio filho. Irmãos, é chocante. Mas por que eu estou contando isso? Muito dentro da igreja se esfriariam. E contando isso para vocês, por quê? Para mostrar para vocês que a iniquidade tem crescido e o amor de muitos membros da igreja está esfriando. Muitos de nós está ficando pelo longo
esfriando na fé pelas coisas que andam acontecendo. E a palavra de Deus é bem clara em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5. Olha o que diz lá. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Segundo Timóteo 3, 1 a 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mas amantes de Deus prazeres, mais amantes dos prazeres do que eles, dos amigos de Deus, e de amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Igreja, vocês têm observado isso acontecer? Absolutamente todos os dias. O ministério da iniquidade. E eu volto a responder. Nós temos que olhar isso, não lá fora. Nós temos que olhar isso em nosso meio, aqui dentro. E eu volto a repetir, porque somos nós que fazemos uso da Bíblia como palavra de Deus. Somos nós que nos orientamos na Bíblia para a nossa maneira de viver. Mas, meus queridos, nós temos ouvido. E tudo que eu apresentei para vocês aqui, nós já vimos. Agora, meu querido, qual é o meu ministério? Qual é o seu ministério? Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ah, meus queridos, Deus nos convidou para esse ministério de pregar o evangelho a todo mundo, para que então venha o seu reino. O Espírito de Profecia deixa bem claro e nos diz que os anjos do Senhor estavam desejosos e estão desejosos de fazer esse trabalho. Mas Deus, como na criação, nos deu o privilégio de participar da criação. Sabiam disso? Que Deus deu ao homem o privilégio de participar da criação? E sabe como Deus deu esse privilégio? Permitindo a Adão que lhe desse nome aos animais. Foi assim ou não foi? Foi. Ele permitiu a Adão, vem cá, dê nome aos animais. E agora Deus nos convida e diz, olha, os anjos gostariam de fazer esse trabalho, mas eu gostaria que você fizesse. E sabe, irmãos, aonde é que isso está mais claro na Bíblia? Quantos aqui já ouviram a história do Filipe e o eunuco? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Precisava Deus pegar Filipe e usar da teletransportação, né? Teletransportar ele para perto do eunuco, se o anjo poderia fazer esse trabalho? Sabe, irmãos, olha o trabalho que Deus teve para colocar Filipe junto com o eunuco. Era bem mais simples que o anjo pregasse, não era? Seria uma mensagem pura, direta do céu. Mas não, meus queridos, Deus convidou-nos e nos delegou esse presente de levar a mensagem a outras pessoas. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, não precisam me responder, eu quero que vocês reflitam nessa manhã. Você que é grato a Deus e que dá graças a Deus por tudo que Deus tem te concedido, de quantas pessoas você já convidou para vir à igreja? Quantas pessoas você já falou do amor de Deus? Quantas pessoas você já deu um estudo bíblico? Para quantas pessoas você já testemunhou? Veja, irmãos, os ministérios que eu citei aqui é visível.
E quem recebeu a função de fazer com que esses ministérios prosperem, não está brincando. Mas quando nós olhamos para a igreja e vemos de que ministério nós temos executado, nós vemos que nós não estamos fazendo nada para que Jesus volte. Só pararmos e refletirmos no que é que nós temos feito. Olha o que diz aí Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Marcos 15. Não, perdão, Marcos 16, versículo 15 e 16. Não, Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Ide por todo mundo. Fazer o quê? Pregai. Irmãos, eu não quero pedir a igreja para ir por todo mundo, não. Eu quero pedir a igreja para pregar dentro da sua casa, dentro do seu lar. Eu quero pedir para a igreja para pregar dentro do seu trabalho, na sua comunidade onde você vive. Não precisa sair ao mundo, mas pregue dentro da sua casa. Pregue no local onde você trabalha. Pregue na sua comunidade onde você vive. Já será o suficiente para que o ministério, para que a volta de Cristo aconteça. Para que assim a mensagem chegue a todas as pessoas. Agora, meu querido, veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Olha o senso de Paulo. Olha as suas palavras, olha os seus pensamentos em 1 Coríntios 9, 16. E o seu evangelho não tem que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de nós, amada igreja, se nós não cumprimos o nosso dever. E é Paulo que está dizendo aí: sobre mim pesa o dever de pregar o evangelho. Irmãos, nós vemos que Paulo escreveu muitas cartas. E, irmãos, tudo que a igreja faz tem uma intenção de pregar o evangelho. Querem ver o exemplo? O dízimo é para quê? Pregar o evangelho. Nossas escolas são para quê? Pregar o evangelho. O nosso louvor era para quê? Irmãos, nosso dízimo é para pregar o evangelho. As escolas que existem para pregar o evangelho. Os hospitais que a obra tem são para pregar o evangelho. Irmãos, o objetivo nosso como cristão, quando passamos pelo tempo batismal, é esse, irmãos: pregar o evangelho. A razão, qual é a sua razão de ser cristão? A sua razão de ser cristão? Pregar o evangelho. Amém. Qual foi a razão que Deus convidou você a fazer parte dessa igreja? Para pregar o evangelho. O objetivo de Deus chamar você e a mim era para que nós pregássemos a palavra. Quando somos convidados, irmãos, para vir para essa igreja, não é porque somos santos ou porque a igreja está cheia de santos. Nós somos convidados para fazer com que o ministério da salvação esteja ao alcance de todas as pessoas. Amém. E isso, irmãos, é uma grande honra diante do universo. E eu gostaria que vocês levassem com vocês o seguinte versículo: Tiago, capítulo 4, verso 17. E esse versículo eu gostaria em especial. Eu sei que tem muitas traduções diferentes, que toda a igreja lê esse junto. Tiago 4, verso 17.
Eu sei que não vai sair no mesmo tom. Amém? Amém. Todos encontraram? Tiago 4, verso 17. Vamos ler junto, igrejas? Vamos ler junto? Leiamos. Eu pedi, eu sabia que ia ficar, mas cada um lendo na sua Bíblia, você tem ideia do que você está lendo. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não está? Não sou eu que estou dizendo para vocês. É a palavra de Deus, na qual nós professamos crer, na qual nós professamos obedecer. E você sabe qual o bem que você deve fazer? Falar, anunciar as boas novas dos altos céus. Vamos deixar, irmãos, de ser obesos espirituais. O que é obeso espiritual? Uma pessoa gorda de conhecimento, mas não passa para ninguém. E foi para isso que Deus te chamou. Lembre-se, aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, esse pé está pecando. E você e eu fomos convidados para anunciar o Evangelho. Paulo diz para Timóteo: não é fácil. Você terá aflições. Cumpra cabalmente o teu ministério. Igreja de Bogotá, não será fácil anunciar o Evangelho. Cumpra cabalmente a missão que o Senhor lhe concedeu. E que o Senhor te abençoe.